Paz e graça, meninas. Vamos lá então para o resumo do estudo número 4. Uma mãe consagrada, tópico, cultivando a comunicação com os filhos. Os versículos para ler, meditar e ilustrar desse estudo está em 1 a Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, Salmos 119, do verso 98 ao 100, Provérbios 18, verso 2, 1 João, capítulo 2, versículo 27, Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Gálatas, capítulo 5, versículos do 22 ao 25, o capítulo 3 de Eclesiastes. Amém? Então, a questão da comunicação, ela é às vezes mal compreendida, porque às vezes a gente pensa que comunicação é só o ato de falar, né? E na verdade não é. Então, nós aprendemos várias coisas no último estudo sobre tempo com os filhos, e algumas coisas a gente entende como mulher que edificar a casa, isso é uma tarefa que demanda tempo e esforço contínuo. Tempo e esforço contínuo. Mas o socorro vem do Senhor para nos auxiliar, né? Então a casa é edificada dia a dia, tijolinho por tijolinho. E o Senhor vem auxiliar. Nada se edifica da noite para o dia, né? E nenhuma edificação, qualquer obra, ela é trabalhosa mesmo. Mas no final é maravilhoso, né? Ver edificado. Então, no outro estudo que a gente viu, Atos, capítulo 1, versículo 8, assim, ó, o testemunhar para os nossos filhos será essencial no tempo que se passa com eles, para a edificação do lar, que inclui a educação e disciplina e exemplo para os filhos. Faz parte da edificação do lar, ter esse tempo com os filhos testemunhando, né, a vida do casal como família, e isso inclui a educação, disciplina como exemplos, né? E também nós estudamos em Filipenses capítulo 2, versículo do 13 ao 16, que tanto o querer obedecer a Deus quanto o efetuar a obediência vem do próprio Espírito Santo, essa ajuda, e não vem de nós, Ele nos ajuda. Então precisamos pedir a Ele que gere em nós essa vontade, essa disciplina em ler a Bíblia, em orar, em se dedicar a obedecer a Ele. Em todas as áreas a gente tem que pedir em oração. E para as casadas essa tarefa ela será exercitada a serviço do seu lar. Essa tarefa vai ser feita como? Amando e servindo, né? Amando e servindo sua família e seu lar. Em Gálatas 5:16, que a gente estudou em outras séries e que continua sendo útil para esse estudo que nós estamos fazendo agora, a palavra do Senhor fala dos frutos do Espírito, né? E assim, conforme nós vamos desenvolvendo os frutos em nossa vida, como os frutos do Espírito, a gente fala o fruto do Espírito, para dar uma imagem mais clara, o fruto do Espírito comparado com uma laranja cheia de gomos. Então, os frutos, né, seriam os gomos dessa laranja que é o fruto do Espírito. E à medida que a gente vai desenvolvendo esses frutos em nossa vida, através da obediência a Deus, a carne ela terá que ir diminuindo. E enquanto a carne diminui, vai diminuindo também com ela os maus desejos e atitudes erradas também. Então, vamos lá para os tipos de comunicação. Não deve haver comunicação apenas quando for para disciplinar ou repreender, pois isso seria infrutífero para o relacionamento. Então, já pensou? Os pais não têm nenhum tipo de comunicação. E quando tem, os pais com os filhos,
é somente para repreender. Então isso vai gerar um afastamento e muito difícil de reatar a comunicação entre pais e filhos, depois de que se estabelece essa prática de só se comunicar para repreender, para corrigir, para criticar. Então vamos lá para alguns tipos de comunicação. Um dos tipos de comunicação com os filhos é o encorajamento. Então tem tempo para encorajar os filhos a estarem se abrindo e falando sobre as suas dificuldades ou reações. Ações que irão gerar disciplina e incentivando a que façam as coisas certas para obterem o que desejam. Então vamos assim. Muitos dos filhos, eles não têm coragem de chegar para os pais e se abrir e falar. Porque quando também eles querem começar a falar alguma coisa, a gente às vezes já corta, né? Já poda. Então é muito difícil que eles queiram também se abrir, que foi a parte que eu falei ali antes, né? Na repreensão. Ou a gente ignora, né? O que eles estão falando, que também é complicado. Mas se a gente encorajar que eles estejam falando das suas dificuldades, é importante porque daí vai abrir caminho para que a gente possa falar sobre as consequências que eles podem estar sofrendo por serem rebeldes e indisciplinados. Então aí já é uma comunicação que encoraja eles a se abrirem para que a gente possa aconselhá-los a tempo deles não cometerem algum ato que vá gerar uma disciplina. Amém? Então, Deus está perto dos que têm um coração atribulado para dar esperança. Nós vimos isso na palavra, né? Ele está perto. Deus se importa quando a criança está frustrada. Deus se importa com a criança, sim. Só que a gente tem que ensinar para eles que há uma forma correta dela expressar isso. E não é murmurando, fazendo birras, etc. Um exemplo desse encorajamento é encorajar a criança a ajudar nas tarefas da casa, né? E a se sentir bem com isso. Agora, se a criança vê a mãe fazendo as tarefas da casa e bufando, e murmurando, e reclamando, com certeza ela vai achar essas tarefas também pesadas, enfadonhas, chatas. Agora, se a mãe mostra alegria, prazer em estar servindo o seu lar e fazendo as tarefas e encorajando a criança a ajudar, e a criança se sentir feliz depois de uma tarefa concluída com êxito, com certeza isso aí vai gerar nessa criança uma facilidade muito grande de executar as suas tarefas no lar sem nenhum problema. Outra forma de comunicação é a correção, que nós já falamos, né, no outro capítulo. Corrigir sempre que for necessário, corrigir em amor, não é espancando, mas é com a disciplina bíblica, né? Usar a varinha da correção em amor, mas a criança tem que estar ciente do porquê ela está sendo corrigida. Isso nós já estudamos também, né? Outro tipo de comunicação com os filhos é a repreensão. É quando é necessário se comunicar de forma mais firme, né? Pois a criança praticou um ato errado, do qual ela já tinha sido advertida. Então aí já não é mais nem corrigir, né? Aí já é repreender mesmo, porque ela já sabe que ela não pode fazer determinada a coisa, né? Ela não pode ter aquela atitude e ela faz para testar, né? Então aí ela precisa ser repreendida com mais firmeza. Quarto tipo de comunicação é a súplica. Um exemplo disso é quando, vamos dizer, os filhos já estão adolescentes e estão namorando, e os pais precisam orientar esse filho, essa filha sobre a pureza sexual, as consequências terríveis do pecado. Então os pais suplicam
que os filhos não caiam na armadilha da carne, né? Então, eles sabem que os filhos foram ensinados desde pequeno, mas aí nessa hora ainda há como uma súplica, que eles não caiam na armadilha. Isso, é claro, é para os filhos que já têm condições de entender, né? Uma compreensão mais aguçada do que seja a pureza sexual e as tendências e inclinações da carne para o pecado sexual, né? Outro tipo de comunicação é a instrução. Então, nos momentos de devocional, estar sempre instruindo a criança sobre o que Deus quer para a vida dela. Então, a instrução, ela é o ato de prover a criança de uma lição ou conceito. Daí isso a gente pode ver lá em Salmos 119, do 98 ao 100, né? Vocês dão uma lida lá nesse versículo que vai esclarecer. A instrução, ela pode usar vários personagens da Bíblia que praticaram atos de justiça e outros que praticaram atos de rebeldia. E aí pode ser mostrado para a criança a diferença, né, entre aquele que obedeceu e as consequências para o que foi rebelde. Serve como uma grande lição, né? A outra forma de comunicação é a advertência. A advertência é um aviso expresso para um perigo imediato. Então, o livro de Provérbios tem muitos exemplos, né? Quando ele ensina, filho meu, se desvia disso, não faça isso, não faça aquilo. São advertências porque o perigo imediato, ele se não for advertido, a pessoa vai cair. Muitos caem mesmo sendo advertidos, mas os pais jamais podem deixar de advertir. A outra forma de comunicação é o ensino. E o ensino é o processo prático de transmitir o conhecimento. Ensino envolve uma ação e essa ação você tem que viver para poder ensinar, né? Não se pode ensinar o que não vive. A instrução é diferente. A instrução é diferente do ensino. O ensino você está ensinando algo que você sabe, algo que você pratica. Isso até no serviço doméstico, vamos dizer, na culinária, no jeito de limpar a casa. Você vai ensinar algo que você já sabe, né? A instrução é diferente, né? A instrução vai se valer de uma lição ou um conceito que pode ser usado os personagens da Bíblia, como eu falei. Outra forma de comunicação é a oração. E essa não tem muito o que falar sobre ela, mas é sobre essa forma, mas assim, a oração em conjunto, né, na família. A família tem um tempo para orar juntos, já é uma maneira de comunicação. E, por exemplo, se juntar em oração por uma causa específica, né, juntar, comunicar aos filhos por que estão orando, para quê, isso é muito, muito importante. Traz benefícios enormes e a criança vai gostar da oração, não como uma imposição, não algo obrigatório, né? Ela tem que ter prazer na oração, senão quando crescer ela com certeza vai achar a oração um peso. Mas se for trazido nesse contexto dos pais com eles, num propósito específico de oração, aquele tempo vai ser prazeroso. E ela vai ansiar por ter esses momentos. Aprender a conversar com os filhos quando eles estão aptos a ouvir. Quando eles estiverem aptos a ouvir. Dependendo do tipo de interação que queremos para aquele momento. Então tem que criar tempos para aplicar cada um desses pontos. Então, nós vamos ver que pontos são esses. Em cada fase da vida dos filhos, eles estarão aptos para ouvir algo, né? Então, a gente tem que estabelecer esses tempos de acordo com aquilo que eles estão aptos a ouvir. E vamos lá ver o que tem, né?
Primeiro, que é ouvir o que eles têm a dizer, mesmo quando não estamos entendendo o que eles estão querendo expressar. Para não corrermos o risco de mais tarde, quando crescerem, não queiram mais conversar com quem não lhes dá atenção. Isso nós falamos no começo, né? De tantos pais não terem tempo para ouvir os filhos, vai chegar o tempo que os filhos não vão querer mais conversar com os pais. Ou os pais jamais têm um conselho ou uma resposta agradável para aquilo que o filho tem para dizer, né? Se for só repreensão, também esse canal de comunicação vai se fechar. Então, alguns dos pontos aqui é cultivar o ouvir. Cultivar o ouvir é aquela ouvir com qualidade, né? Emprestar mesmo o ouvido. E não simplesmente continuar fazendo os trabalhos da casa ou outra coisa qualquer enquanto a pessoa está falando. E a pessoa sente que a outra não está dando atenção. Aí também cultivar os tempos de instrução, os tempos de recreação. Isso é muito importante ter em família, tempos de recreação. Esse tempo de recreação pode ser várias coisas. Fora de casa pode ser desde sair para comer um lanche, para passear na praia, para andar de bicicleta, para fazer uma visita em família, né, coisas agradáveis, quanto o tempo de recreação em casa mesmo. Tem vários joguinhos de tabuleiro, eu quero resgatar isso. Também com os meus filhos, quando eles vierem aqui, eu lembro que quando eu era pequena, que ganhava um joguinho daquele da vareta, o joguinho do ludo, alguma coisa assim. Como a gente ficava unidos naqueles momentos ali, como era divertido aquilo ali. Desenvolvia a mente, a matemática, né? Sem a criança perceber. E esses momentos de recreação, assistir um filme, fazer pipoca, às vezes chamar alguns coleguinhas para fazer um cachorro quente, colocar um filmezinho, um desenho, os pais ali, claro, juntos, né? Fiscalizando, supervisionando. Esses momentos de recreação são maravilhosos. E tempos de estudo. Se os pais não dedicam um tempo de estudo à palavra, então é muito difícil que eles consigam ter esse tempo de estudo com os filhos, né? Mas quando falamos em estudos, nós temos que entender que cada faixa etária vai ter uma capacidade de compreensão. Mas tem material de estudo bíblico para cada faixa etária, né? Desde os livros com as historinhas bíblicas, passatempos, usando os textos bíblicos. Então tem uma infinidade de coisas, mas não é possível deixar a criança sem ter o estudo bíblico e fazer com que esse estudo seja agradável. Inclusive, esse estudo que a gente faz com ilustração é uma maneira maravilhosa da criança gostar da palavra, porque ela vai ilustrar textos, né? Vai ilustrar textos. Então, para ela vai ser uma brincadeira e uma diversão, que a criança gosta de pintar. Então, é muito bom colocar os filhos juntos para fazer esses estudos, dando um versículo, né? Claro que ela não vai ter compreensão do estudo, mas dá um versículo para ela ilustrar, vocês vão se surpreender com o resultado. Então, Provérbios 18:2, né, também. Sempre que possível, esse tempo para cada coisa deve ser estabelecido. Claro que nem tudo pode ser programado, né? Mas sempre que for possível, então, vamos dizer que todo sábado nós vamos ter o tempo de recreação, né? Escolha um dia da semana para ter um tempo de instrução, o tempo de estudo, quantas vezes na semana. Enfim, isso vocês vão poder estar conversando, né? O casal vai conversar e adequar isso ao horário e à rotina de cada lar, de cada família, né? Não existem mães perfeitas, não existem. Mas como mães que desejam agradar a Deus de maneira intencional, nós devemos nos esforçar para buscar tempo e modos de comunicação com nossos filhos. Então, assim, a perfeição, Deus não está requerendo de nós perfeição, porque Ele sabe que nós não somos perfeitas. Mas
nosso coração desejar agradar a Deus de uma maneira intencional, então vai gerar em nós um desejo de nos esforçarmos para buscar tempo para fazer todas essas coisas. E com certeza, quando a gente faz as coisas com foco, com determinação, ela não se torna mais um peso, ela não se torna uma obrigação, principalmente se for algo para servir o lar, para edificar a sua casa e para agradar o coração do Senhor. Vai ser prazeroso, com certeza. Então, domínio próprio e disciplina para perseverar no trabalho que Ele nos tem dado. Então, assim, sem disciplina e domínio próprio, a gente não vai conseguir perseverar nesse trabalho, não. Vai durante um tempo e depois desiste. Então, foi um trabalho que o Senhor nos deu como mulheres, esposas, mães. Então, assim como a gente capricha tanto no nosso trabalho secular, né? Chegar no horário, honrar os patrões, fazer um trabalho bem feito, mesmo quando estamos cansados, muito mais um trabalho para o Senhor e para a nossa família, né? Que os frutos a gente não vai ver agora, imediatamente, mas mais na frente, com certeza, a colheita será grandiosa, né? Outra coisa é aprender a priorizar as tarefas do lar de modo que priorize isso o lar e não a casa. Então vamos dizer assim, nós temos as tarefas para fazer na casa, que são obrigatórias, não tem como escapar. A gente precisa comer, a gente precisa ter higiene, a gente precisa ter roupa limpa, né? Então as tarefas da casa, elas têm que ser feitas. Mas a priorização tem que ser do lar. Então, entre nós lavarmos uma roupa agora, que seria o dia e a hora, e darmos ouvidos ao que os nossos filhos querem nos comunicar, ou nós darmos uma instrução porque ele está pedindo, ou nós darmos um ensino, nós vamos deixar a roupa e vamos fazer isso. Então, isso é priorizar o lar, o atendimento a pessoas. Acabou isso, volta a fazer as suas atividades. Que uma coisa não pode negligenciar a outra. Nós estamos falando de priorizar a comunicação com os filhos, o atendimento à sua família. Mas não é por isso que nós vamos fazer sempre, vamos dizer isso como uma regra de posso negligenciar o lar porque a minha família está sempre me solicitando. Não, daí tem algo errado também, né? Creio que vocês entenderam certinho o que Deus está comunicando com a gente. O Espírito Santo, ele é bondoso, ele é paciente, ele tem nos ensinado, tem nos instruído, e a cada dia nosso coração vai se abrindo mais, desejoso de agradar ao Senhor, de ter esse coração consagrado a Ele. E o único jeito de nós termos um coração consagrado ao Senhor é que esse coração esteja em obediência, disposto a obedecer. Amém, queridas? Por favor, qualquer dúvida quanto a esse resumo, quanto a esse estudo, algum versículo que leram e não entenderam como ele se encaixa no contexto, me perguntem, por favor. Amém, queridas? Um beijo, amo vocês.